Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, também através aí do canal aberto da TVL e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Almir Vieira, do PP. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Tudo bem? Prazer é sempre meu poder estar aqui conversando com vocês e com toda a nossa querida Blumenau. Fazia tempo que a gente não batia um papo, né, vereador? Muita atividade, muito na rua, a gente acaba não conseguindo tirar um tempo para conversar. Olha, para quem não sabe, o vereador Almir Vieira, ele além dos trabalhos parlamentares, ele também tem uma empresa e ele presta alguns serviços, né? Ele é um grande feijoeiro aqui da cidade de Blumenau e, além da sua empresa, faz alguns trabalhos sociais também nesse sentido, né? E ele foi o responsável pela feijoada da PAI, né? Foram mais de 1.000 tickets vendidos, mais de 1.200 tickets vendidos. E como é que foi essa experiência, vereador? Fazer a feijoada aí para tanta gente. O que me conforta é a satisfação, né? Primeiro de tudo, das pessoas saborearem a feijoada e também ver a equipe da PAI toda mobilizada junto com a nossa equipe, mas também com certo receio, com certo medo, porque para eles é um desafio, né? Passar de 1.200 feijoadas, mas para mim e para a minha equipe, que a gente já tem essa expertise nesse aspecto, foi muito tranquila, né? E é como eu falei para você, para mim é um prazer poder estar ajudando as entidades, como a gente já fez para a Cevale, já fizemos para várias entidades. É um momento que eu tiro do meu cotidiano para poder estar fazendo alguma coisa de bom para a nossa sociedade. E o bacana é que as pessoas já sabem, né? Quando falam, quem é que vai fazer feijoada? É o Almir, essa é boa, né? Isso aí é bacana, né? Esse reconhecimento, né? Conseguimos registrar essa marca, né? Legal, isso é importante. Legal, conta da dedicação, por conta do carinho, né? Eu sempre falo que o melhor tempero para ser colocado na comida é o amor, né? É o carinho de fazer. Tu faz um arroz simples, né? A gente às vezes lembra da comida da mãe, mas por quê? Fazer com amor, com carinho, e eu tento levar isso junto. Legal. E tem o envolvimento da família também, né? Teu irmão sempre te acompanha, não sei se está ainda acompanhando. Quando ele pode, é irmão, é filho, é esposa, é família, até a minha mãe ia junto. Agora ela não está mais podendo, mas também participava, dava as dicas dela. Que bacana, muito bacana mesmo. Bom, vamos falar aqui do parlamento, vereador. O senhor acompanhou muito de perto aí e fez muitas reivindicações ao longo de mais de 10 anos, né, vereador, sobre a questão ali do viaduto da Samuel Morse. Mas agora saiu do papel e está funcionando, já está liberado aí. E o senhor esteve lá fazendo esse registro, não é mesmo? Graças a Deus, né? Isso aí foi uma luta que todos os dias, né? Eu morava naquela região também, né? Todos os dias a gente passava por ali, via a dificuldade da mobilidade urbana, né? E sempre cobrando do DENIT, sempre cobrando dos órgãos responsáveis. E às vezes parecia que não teria luz no final do túnel, e agora sim foi concluída, né? E diga-se de passagem, ficou muito boa, né? Obviamente que sempre fica alguma coisa para ser resolvida. Ainda nós temos uma situação da iluminação que temos que colocar lá, tem uma parte ali de um ribeirão que tem que ser fechado. Então a obra, ela no grande montante está pronta, já está cumprindo com a sua finalidade da mobilidade, mas precisa de alguns ajustes. E é a nossa luta diária, né? Conversar, entender o que a população pede, porque nada melhor de a gente ouvir, não somente os técnicos, mas quem passa o dia a dia ali, né? Então, a obra hoje está praticamente com 95% da sua conclusão, mas precisamos fazer alguns ajustes e nós vamos estar cobrando. Ô vereador, pena que demora demais, né, vereador? Sabe, há quantos anos aquele povo sofrendo, né? Infelizmente, o tempo de quem vive o dia a dia não é o mesmo tempo do poder público, né? Passa por várias situações administrativas, jurídicas, e acaba deixando uma distância e não sanando no tempo que deveria ser sanado, né? Já poderia estar pronto há muito tempo isso aí, assim como várias obras, né? Mas a gente tem que ter cautela, calma, saber cobrar na hora certa e dar o retorno para a nossa comunidade. E trabalho, né? Muito trabalho. Falando em trabalho, o senhor não se aguentou, pegou o avião e foi para Brasília, né? Teve agenda lá em Brasília e foi conversar com os deputados e foi passar o Pires também. O município, até por conta do Pacto Federativo, ele acaba não tendo recurso, né? E o recurso está em Brasília, está no Estado, e nós nos obrigamos devido às necessidades da nossa região, ir para lá, conversar, levar o problema até eles, porque muitas vezes os nossos deputados federais da região não sabem a vida vegetativa do município.
E nós, como representantes legais do município, somos obrigados a levar isso para eles. E fomos atrás de vários recursos e fomos muito bem atendidos, conseguimos passar as necessidades e temos aí a certeza de que virão muitos recursos através do nosso gabinete, através das nossas conversas, através das nossas idas a Brasília, a Alesc. Isso, para mim, é satisfatório, né? Saber que eu posso contar aí com parlamentares que conseguem entender a angústia da nossa cidade, né? Porque o prefeito por si só muitas vezes não consegue fazer isso tudo. Precisa do apoio, precisa dos nossos contatos. E para nós isso é muito importante. E o senhor esteve em Brasília aonde? Eu fui no gabinete do Chioquete, deputado Chioquete, eu fui no gabinete da Daniela Reinert, eu fui no gabinete do Jorge Guetem, eu fui no gabinete do senador Espiridião Amin. Fiz uma conversa com todos os parlamentares praticamente da nossa região. Mas o ponto alto foi também alguns acordos que já estavam há tempo sendo trabalhados, né? E tivemos aí o resultado muito positivo, né? No sentido um exemplo que eu vou citar para você. O deputado Jorge Guetem, ele assumiu um compromisso comigo já há um ano atrás de nós fazermos aí o projeto do DIC da 1º de janeiro. Pois é, como é que está essa situação? Tinha um recurso aí que ele estava para encaminhar, algo em torno de R$1 milhão. Isso. Nessa última viagem que nós fizemos no mês passado, nós só consolidamos esse valor, né? Então vem. O valor de R$1 milhão para o DIC da 1º de janeiro está garantido, né? Quero aqui agradecer em público o deputado Jorge Guetem, primeiro pela palavra enquanto parlamentar, segundo pela própria preocupação da região, que ele se sentiu na obrigação de estar dando esse apoio. E segundo, é a satisfação nossa de poder passar e os nossos parlamentares entender essa situação. A angústia, né? A angústia da sociedade, na verdade. A angústia da sociedade, exatamente. Morar num local que qualquer chuva está sujeito a pegar água, a pegar enchente, e nunca foi pensado nisso, né? Porque quando baixa a água, as pessoas esquecem. Exatamente. Mas nós, enquanto poder público, não podemos esquecer, né? Até porque nós estamos aqui por conta do voto deles, da confiança deles, né? Então nós temos que fazer esse trabalho. E não é só pontual para quem está lá, quem mora lá e a área comercial. Ali é uma via de acesso, né? Que dá liberação para a região norte, para a região sul. Então é de extrema importância que aquele DIC aconteça e nós vamos trabalhar durante esse mandato todo, independente de onde estiver, para que essa obra seja realizada. Então, R$1 milhão já está garantido para o projeto. O senhor conseguiu garantir. Agora, esse recurso vem para onde? Para o município, para o Estado? Como é que é? Ele vai passar através da Defesa Civil Estadual e depois ele é colocado no município. E eu já estou vendo o vereador em cima lá da Defesa Civil já o secretário da Defesa Civil que se prepare. E nós vamos estar aí diuturnamente cobrando. Precisa sair do papel. Legal. Vereador, o senhor sugeriu aí à Prefeitura, ao Executivo, a pavimentação do Morro da Laguna, né? Até como justificativa, o senhor disse, olha, o Morro da Laguna pode vir a ser aí um corredor de serviço da região. Então é importante a sua pavimentação. Conte pra gente aí essa sua reivindicação que o senhor fez na tribuna, mas levou também ao Executivo. Analisando a mobilidade da região norte, nós temos lá Pedro Zimmermann, Gustavo Zimmermann, a 108 que está parada, né? E quando paramos para fazer uma análise mais ampla, nós conseguimos ver e enxergar que o Morro da Laguna é uma alternativa que tem a possibilidade de ser feita. Por quê? Porque ela liga tanto a região norte até a região sul à região norte, né? Sem contar que liga a outros municípios. E a pavimentação ali ia dar uma condição melhor no fluxo da Itopava Central, né? Da própria região da Itopava Norte, podendo ser uma válvula de escape. Tem toda uma pavimentação já antes do morro que comporta um fluxo maior. Então, existe essa necessidade e também é um ponto que nós vamos debater muito sobre isso, porque se você fizer uma análise macro, ela é uma das melhores alternativas e com um custo menor ainda do que a continuação da 108. Não que a continuação da 108 não tenha que acontecer, mas paralelo a isso, é mais uma alternativa para a diminuição de fluxo da região norte.
E falando em continuação da 108, continuação da Via Expressa, o senhor tem cobrado firmemente do governo do estado a continuação aqui da Via Expressa e uma melhoria também na Pedro Zimmermann, né? Sim, essa continuação da Via Expressa já está virando uma novela mexicana, né? Eu conversei com um deputado, inclusive, quero agradecer as informações que ele me passou, o deputado Ivan Nats, é deputado na cidade, é responsável para levar o nome de Blumenau para o estado, e numa conversa com ele, ele conseguiu me esclarecer o porquê da obra estar parada. Mesmo nós não concordamos, mas isso aí aconteceu um problema na época, o Tribunal de Contas entendeu que existia um superfaturamento, tiveram que parar a obra, teve todo um processo e o Ministério Público fez um TAC com a empresa, que a empresa agora ela vai ter que devolver esse superfaturamento em obra, e a obra é na 108. Só que não foi estabelecido um cronograma, ou seja, a empresa vai devolver dentro do prazo que ela entender. E isso é uma questão que não dá para deixar desse jeito. Eu entendo o posicionamento do Ministério Público, até, né, é louvável eles terem feito esse TAC, porém deveria ter sido estabelecido um período para que isso acontecesse. Como não tem estabelecido esse período, fica um pouco complicado da empresa ir fazendo a obra, vai fazendo do jeito que ela consegue. E quem paga a conta somos nós. Então eu conversei com o deputado Ivan Nats, ele também vem batendo muito nessa tecla, porém esse TAC aí precisa ser reformulado, precisa ser conversado e vai chegar num determinado momento que nós vamos ter que fazer uma audiência com o Ministério Público, com o Governo do Estado, para dar andamento nessa obra, porque ela é de extrema necessidade. Sem contar que a paralisação dela acaba ocasionando aí problemas já na própria estrutura. Daqui a pouco, quando começar, já está velho o que tinha, já vai ter que refazer, né? E vai ser um dinheiro que saiu do nosso bolso, vai ser gasto, e daqui a pouco vão ter que fazer tudo de novo. Então, é triste essa situação, porém nós devemos respeitar o que foi assumido de compromisso, mas enquanto cidadão blumenauense, enquanto parlamentar, não dá para admitir uma situação dessa. Ô vereador Almir, e com relação ali a Pedro Zimmermann, tem alguma novidade para sair por parte do governo do estado? Existe alguma cobrança com relação a isso? Porque a Pedro Zimmermann já não comporta mais o fluxo que tem, né? Não só o fluxo de fora, como o próprio fluxo do próprio bairro, que é o que mais cresce, né, na cidade. Né? O projeto ali está pronto, o prefeito Mário, inclusive antes de sair, deixou tudo combinado, acordado. Agora o desafio está na mão do prefeito Egídio, né? Nós estamos conversando. O prefeito Egídio vem trabalhando nessa matéria também, porém existem aqueles entraves normais, né, que infelizmente, eu vou dizer para você, o tempo do cidadão não é o mesmo tempo do poder público, que nós temos que respeitar, mas não deixamos de cobrar, né? É uma obra que tem que acontecer, é uma obra que tem que andar, assim como está sendo feita agora a obra da Ponte Santa Catarina, que graças a Deus saiu do papel, aquela que liga Itopava Norte até o terminal do Aterro, a obra também que vai ser aquela ponte ali na 1º de janeiro que vai ligar lá na Unicel também está em andamento. São obras que já vão dar uma mobilidade melhor, mas precisamos avançar nas macros, que é a Pedro Zimmermann, que é a 108, que é até próprio Morro da Laguna. E essa é uma das pautas que nós vamos trabalhar durante o mandato. Vereador, eu estava acompanhando um discurso do senhor na tribuna, um posicionamento do senhor na tribuna, e você cobrava e posicionou-se contrário ao aumento de 15,9% na taxa de esgoto. Inclusive, foi feita uma fila aqui de apartes dos demais vereadores. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Almir Vieira, do PP. É um minuto só e nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer.
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Almir Vieira, ex-presidente aqui desta casa. Vereador, saudade de ser presidente, vereador? Não, tudo tem um período, né? Tudo tem um ciclo, né? Que a gente deve respeitar, né? Mas foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Nós conseguimos deixar uma marca muito grande no nosso período, né? Além de ser titulado por 2 vezes como a Câmara mais transparente de Santa Catarina pelo Tribunal de Contas, com o Prêmio Diamante. Fizemos várias alterações, conseguimos colocar as sessões itinerantes levando para os bairros, né? Dentro da própria estrutura da Câmara nós conseguimos modificar muita coisa, trazendo inovações. Eu me sinto realizado do período em que fiquei aqui. Uma boa experiência, né, vereador? Uma boa experiência. Vereador, o senhor se posicionou contrário aqui ao aumento de 15,9% na taxa de esgoto. Pediu respeito aos pagadores de impostos no seu discurso na tribuna. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Então, Marcão, quando se trata desse assunto, é um assunto muito delicado e que tem que ser analisado friamente por todas as partes, né? Eu não concordo com o que foi feito. Entendo o posicionamento do Executivo nesse momento, né? Ele não teve uma válvula de escape para poder tentar resolver e acondicionar essa situação, porém é inadmissível a forma que isso aí foi tratado já lá atrás nesse contrato com a empresa, né? O aumento de 5,3% que é previsto pelo IPCA, né? Até é admissível. Agora, não dá para uma empresa fazer esse aumento e, além disso, as condicionantes que vêm junto com isso, de não ter mais o trabalho de colocar a tubulação, de querer começar a trabalhar com caminhão-pipa. Nós estamos voltando nós estamos regredindo, ao invés de nós irmos para frente, cada vez menos obrigação e mais dinheiro no caixa da empresa. Então, eu não admito isso aí, eu não concordo com isso aí. Tivemos aqui alguns parlamentares que já entraram com uma ação civil, já entraram com denúncia no Ministério Público para rever essa condição. E assessorando, obviamente, o Executivo, porque ele, por si só, muitas vezes não consegue resolver questões como essa. E nós vamos trabalhar, vamos combater até onde for possível essa revisão desse contrato, essa análise mais aprofundada, porque não dá para tirar do bolso do cidadão aí um aumento desse. Ninguém ganha um aumento desse no período de 1 ano ou coisa parecida. E sem contar que, é aquilo que eu falei, nós vamos voltar para trás. Se a previsão era tubulação, se a previsão era fazer as ligações, agora vamos aplicar caminhão limpa-fossa. E o detalhe, tem que ser serviço feito por eles. E as empresas que tem em Blumenau, como é que vai ficar? Então, existe uma série de questões que devem ser analisadas com muita cautela, com muito cuidado. Na minha opinião, a empresa deve continuar fazendo o que vinha fazendo. Abrir estrada, colocar a tubulação e fazer o retorno para o morador, para a pessoa que vai utilizar desse serviço. Não dá para a gente ficar pensando em a situação de uma pessoa que não tem, por exemplo, a viabilidade de colocar um caminhão para limpar a sua fossa. Ele vai ter que cortar, ou sei lá, de repente uma calçada ou uma casa, mudar por conta de um serviço que uma empresa ainda vai cobrar. Então tem questões que têm que ser muito analisadas e eu não consigo ter um entendimento favorável a isso. Vereador, uma outra batalha sua, já não é de agora não, já desde o ano passado, desde a implantação aí do novo sistema de área azul, que o senhor apoiou, né? Mas existem, segundo o senhor mesmo, tem colocado alguns abusos que estão acontecendo no sistema de área azul que tem que ser revisto urgentemente pelo planejamento do Executivo.
Gostaria que o senhor falasse também a esse respeito, porque é um assunto que envolve aí o comércio, né? Envolve o próprio usuário do sistema. Então, a área azul, ela é extremamente importante para o rodízio, né? Para poder ter o maior número de vagas para o comércio se beneficiar. Porque já aconteceu situações onde não existia área azul, que o cidadão chegava com o carro de manhã e tirava no final da tarde. E isso atrapalha o comércio, isso atrapalha até as pessoas que precisam naquele momento daquela vaga. O que não dá para deixar acontecer é colocar em vagas onde existe a necessidade de instrumentos como a Defensoria Pública, onde quem vai procurar geralmente são pessoas que às vezes são impossibilitadas de andar no transporte público, precisam de um carro, por conta de várias situações. E colocar na frente, onde existe um estacionamento já, por exemplo, da Defensoria Pública, colocar um estacionamento pago, cancelando aquele próprio estacionamento que tinha. Então, já conversei com o secretário da CETERB e demais técnicos, está sendo feita uma avaliação de alguns pontos que tem que ser retirado. Tem que ser retirado porque existem necessidades, além daquela necessidade normal, existem pontos que devem ser analisados com uma sensibilidade maior, que é o caso da própria Defensoria Pública, que eu falei para você. As pessoas lá não conseguem mais estacionar. Tinha lá antes uma vaga para deficiente, foi tirada, foi colocada a área azul. Então, ela beneficia e, ao mesmo tempo, em algumas situações, ela não beneficia. E a ideia do Executivo, a ideia nossa, é trazer benefício e não prejudicar. Ah, mas é uma parcela pequena. Mas se nós conseguimos conduzir para que se fique nivelado para todos numa igualdade, por que não fazer? Então, dentro dessa ideia que nós estamos trabalhando, fazendo um levantamento. Recentemente nós tínhamos um problema na rua, que agora esqueci o nome, que fica ali atrás da FURB, que tem um posto de um CRAS, onde ninguém parava lá. Só mesmo os funcionários e quem ia no CRAS, muito esporadicamente. E tinha área azul. Conseguimos convencer e demonstrar para o secretário de não ter necessidade de ter aquilo aí, e a gente conseguiu tirar. Então, são pontos que devem ser analisados e as demandas chegam para a gente e a gente leva para tentar poder resolver. Tá certo, vereador. Na gestão passada também, mas nessa existe até um trabalho midiático que está sendo feito nesse combate aos moradores de rua aqui da cidade de Blumenau. E dentro desse combate, né, aos moradores de rua, dando a eles a possibilidade de mudar de vida, né, existe hoje uma legislação que diz que o morador de rua ele pode ser internado de forma involuntária. E se isso acontece hoje, tem essa possibilidade aqui na cidade de Blumenau, é graças a uma lei de sua autoria que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor tem acompanhado todo esse trabalho de hoje, né, Blumenau ter esse instrumento que pode aí fornecer a internação involuntária àquelas pessoas que não têm a mínima chance de escolher se querem ou não ficarem nas ruas? Então, quando nós desenvolvemos esse projeto, foi com muito estudo e acompanhamento do que vinha acontecendo em outras cidades, né? E a gente até foi criticado em um determinado ponto pela nossa fala, que eu continuo, né, com essa fala, com esse pensamento, de que nós somos responsáveis, direto ou indiretamente, nós acabamos, enquanto poder público, responsáveis por essas pessoas que estão na rua, né? E essa nossa responsabilidade, ela vai no sentido de dar a oportunidade, que é o quê? Se está doente, nós temos que tratar. Se é drogado, nós temos que internar. E se está bom, tem que trabalhar. Todo mundo levanta cedo e faz a sua parte, por que não eles não fazerem isso? Sem contar que muitos que se encontram em situação de rua ganham auxílio do governo federal. É incrível. Então, Marcão, dentro dessa expectativa, quando nós formulamos esse projeto e está sendo executado, o prefeito Egídio vem fazendo isso aí e a gente acompanha dentro das possibilidades, mas somente esse ano mais de 6 internações involuntárias já aconteceram. Existe, às vezes, uma barreira entre a pessoa de se internar, né, por conta de que muitas vezes não tem mais gosto pela vida, está desesperançoso, não vê mais nada para frente. Então,
além de fazer esse convencimento, além de levar para a internação, precisa ter todo um trabalho psicológico, precisa ter todo um trabalho para poder ajudar para essas pessoas tentarem serem inseridas novamente na sociedade. É um trabalho que é cansativo, é um trabalho que demanda de muita conversa, mas tem que ter rigidez, porque pode até ter pessoas que passaram por situações adversas e que são pessoas de boa índole, mas ali no meio tem muita gente que não pode estar solto, que não pode estar na rua, que acaba fazendo pequenos e grandes delitos. Então isso nós temos que combater. E eu sou, como você mesmo falou, o autor desse projeto, e eu cobro incessantemente das secretarias, cobro do nosso prefeito, para que cada vez mais a gente consiga diminuir, né? E não só na área central, né? Porque quando as ações são na área central, eles vão para os bairros, nós temos que estar nos bairros. A equipe é pequena, as condições não são as melhores, mas nós temos que estar, pelo menos na operação presença, e demonstrando, aqui não, aqui ou trabalha ou vai embora. Ô, vereador, e tem uma outra questão, né? Porque antes, o próprio profissional, né? O servidor público, ele não tinha algo que pudesse possibilitar a ele, né? Fazer algo a mais. Hoje ele pode. Vamos fazer a internação involuntária aqui, porque realmente é um caso que necessita e que precisa ser feito. Né? Essa lei veio também exatamente por isso. Foi muito bem colocado da sua parte, dando a possibilidade do profissional poder fazer os encaminhamentos, né? Porque antes melhorou muito, né? Porque antes ficava vedado em direitos humanos e uma série de questões que melindravam até a posição do próprio atendente. Então, isso está dando aí também um suporte para a equipe poder desenvolver esse trabalho. E, obviamente, que nós estamos aí na cobrança diária para que possa... Eu estou em algum lugar, se eu vejo, eu já ligo para eles, tem uma situação aqui, vem ver... E a coisa acontece. Sim, melhorou bastante, né? É visível, né? É visível. Mas precisa melhorar mais. Tá certo. Vereador, só para encerrar rapidamente, o Jorge já está dando sinal lá. O senhor comemorou aí a pavimentação da rua Teresa Fischer, né? Que está quase concluída, já foi concluída, na verdade, né? Só faltando algumas obras de arte. Lá foi um trabalho muito forte, assim como a Luiz Masca, que está na fase final também. É um pedido que nós fizemos ao Executivo, fomos captar recurso também para que isso acontecesse, e agora se tornou realidade, né? A comunidade recebeu uma pavimentação, diga-se de passagem, uma pavimentação de muita qualidade, a gente acompanhou desde o início e agora na reta final, e isso é satisfatório para nós, né, enquanto parlamentar, de conseguir desenvolver alguns trabalhos e dar o retorno para a sociedade, né? Porque esse é o ponto fundamental para mim, é dar o retorno para aqueles que acreditaram no meu trabalho, que acreditam no meu trabalho, que fizeram um voto de confiança. E para mim, nada mais gratificante de poder chegar e dizer, aquilo que vocês precisam vai acontecer. Isso enaltece o meu trabalho e isso me dá satisfação pessoal. Tá certo. Vereador Almir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Obrigado a você, Marcão. Obrigado a todos que nos acompanham. E dizer que o meu gabinete está de portas abertas sempre que houver necessidade da nossa comunidade. E cobrem, porque nós estamos aqui para servir o cidadão lumenoense. Então, vocês têm que nos cobrar. Obrigado. Sucesso na caminhada, vereador. Vereador Almir Vieira, do PP, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa. Até lá.